Contar a história é bom, né? Conta a história, conta pra gente, cara. Seu bairro, sua cidade, onde você veio, quantos filhos, casado, solteiro, Boa. de onde você começou sua vida de verdade, como é que foi, cara? Então, eu sou de Belo Horizonte, né? Hoje eu moro em Nova Lima, uma cidade que fica bem próximo de BH, que está a alguns minutos de BH, e eu nasci e cresci aqui. Certa parte da minha vida, a única vez que eu saí de Belo Horizonte foi quando eu morei fora, nos Estados Unidos, que é uma passagem interessante, a gente pode falar sobre ela também. Eu sou casado, uma esposa maravilhosa, Janaína. Eu tenho mais de 10 anos de relacionamento com ela já, e a gente agora tem uma filhinha, que é o fruto dessa comunhão aí, uma filhinha de 8 meses, que é o amor da minha vida, né? Então, é isso, assim. Basicamente, o Pedro hoje é esse cara. Você começou a trabalhar com quantos anos? Eu gosto de falar isso aqui, pra galera entender. Se você veio de família bem sucedida, estruturada, se você começou do zero, sem nada, porque assim, tem a diferença. O cara que começa já com uma família estruturada é uma coisa, e o cara que começa do zero é outra. Como é que era a sua vida, cara? Você veio assim, do zero mesmo, passou dificuldade na vida ou não? Como é que era? No começo da minha trajetória, eu falo que eu sou de uma família de classe média, uma família de classe média. Normal, família normal. Uma família normal, eu tive acesso a tudo que eu quis, graças a Deus, a graduação, faculdade particular, eu tive acesso. Só que desde cedo eu tinha um intuito de nunca querer depender das pessoas, nunca querer depender da minha família. Eu sabia que tudo que era conquistado por eles era deles, e eu queria trilhar o meu caminho. Com minha primeira experiência de trabalho, não foi um trabalho regular, mas eu lembro até hoje que eu comecei como entregador de jornal, cara. Nos finais de semana, eu tinha uma banca ali perto de casa que eu trabalhava entregando jornal pro cara e eu ganhava 50 centavos pro jornal que eu vendia. Então foi a minha primeira experiência profissional. Quantos anos você tinha? De 13 para 14 anos. Já começou cedo, né, cara? E eu entregava de bicicleta, cara. Então era um negócio, pra mim era diversão. Não, é divertido, você ganhava um dinheirinho ainda, né? Era diversão. E basicamente eu fazia aquilo ali pra comprar uma coisa diferente, pra dar um passeio pra galera. Então era algo que eu não tinha um interesse. Pô, você tava trabalhando ali pra se alimentar, pra sustentar a família. Não tinha nada disso. Era só porque eu queria estar em movimento e eu achava legal ganhar dinheiro. Quem não quer, né, cara? Ganhar dinheiro ainda mais novo, né? Hoje a gente vê a moçada muito, assim, muito prodígio, né, sabe? Os caras de 14, 15 anos estão vivendo uma vida já diferente. Mas naquela época a gente não tinha, não tinha smartphone, não tinha essas coisas, então... Não tinha a facilidade da internet, notebook, computador igual é hoje, né, cara? Outra coisa. E aí a segunda experiência profissional, olha que massa, eu tinha muita dificuldade na escola. Então eu era um aluno ruim. E aí eu fui pro Kumon. Lembra do Kumon? Você ia fazer aula de reforço? Eu era VIP. E eu, por uma fragilidade de déficit de atenção ali, de notas, eu fui pro Kumon. E quando eu entrei no Kumon, eu me apaixonei por aquilo ali. E meu segundo emprego foi dentro do Kumon. Eu destaquei ali, desenvolvi tão bem. Eu nunca vi isso na minha vida, o cara trabalhar num lugar de recuperação. Você tá vendo? Aí ali eu comecei a entender a relação de ensino, sabe, cara? Então eu me apaixonei por aquilo ali, era um negócio que me mantinha focado. E, quando surgiu a oportunidade de ser um monitor dentro do Kumon que eu estudava, eu ganhei ali o processo seletivo porque era um cara que tinha disciplina de estar ali. Você ficou muito tempo lá? Eu fiquei, basicamente, eu acredito, 1 ano ali. Mas era um negócio massa, porque eu estudava de manhã, eu ia pra minha aula de reforço direto, e eu ficava até às 7 da noite, então eu trabalhava meio período ali. E o bom que você aprendia, né? Você sempre estava ouvindo... Não pagava mensalidade, porque eu já era monitor, então eu sempre economizei e ainda ganhava um dinheiro. Top demais, né, cara? Massa demais. Mas depois, como é que foi, cara? Depois dessa jornada eu tive alguns outros empregos, mas coisa nem tanto relevante que eu posso contar pra galera aqui, que é algo interessante. É legal mostrar pro pessoal que, assim, é muita... Porque eu vejo muito, assim, os trabalhos que você teve lá atrás agregou alguma coisa. É o que me moldou para eu estar aqui hoje. Assim, alguma coisa que você aprendeu. Que o lugar que a gente está hoje, a posição que a gente se coloca, é fruto do que a gente fez. Não tem como, nem tudo é sorte na vida, né? A galera, o cara tá ali hoje, cara, olha para trás. Então existe muita coisa. E uma passagem que eu posso falar pra galera que é muito importante, quando eu tinha 20 anos, eu já trabalhava em outros empregos, eu trabalhava em 2 empregos nessa época. Eu trabalhava de gerente de uma lanchonete da família e na biblioteca da faculdade. 2 empregos. E eu fazia graduação. E essa época foi uma passagem muito interessante, que eu fazia graduação em Belo Horizonte e eu trabalhava em Ribeirão das Neves, cara. Que é uma cidade... É longe. É longe de BH. E foi numa passagem difícil, eu bati o carro, eu tinha que ir de ônibus e assim, um monte de gente tá aí, pode estar andando de ônibus, eu falar... Belo Horizonte, até o lugar que eu trabalhava em Neves, era 1h30 de ônibus. Então era uma cidade para outra. Várias vezes eu dormi dentro do ônibus, parado no ponto final. Normal, já aconteceu isso comigo também. Uma treta.
E foi um cenário ruim da minha vida, porque tava tudo dava acontecendo uma coisa errada. Então, pô, eu tinha acabado de terminar um relacionamento com a namoradinha que eu tinha, bati o carro, então dei PT no carro, ainda tive que pagar o carro do outro cara, porque eu não tinha dinheiro, uma confusão. E certa vez eu fazia faculdade de administração nessa época, eu estava no 6º período. Uma professora minha falou o seguinte: se você quiser ganhar mais, você tem que saber falar inglês. O mercado profissional precisa de quem sabe falar inglês. Legal, hein? E eu não sabia falar uma palavra de inglês. Nada. Eu falei, cara, eu vou para os Estados Unidos. Tá dando tudo errado aqui, irmão. Se der tudo errado aqui em qualquer lugar do mundo, tá na merda igual. Então, pelo menos eu conheci um negócio diferente. E aí, eu decidi ir para os Estados Unidos, cara. E aí, é claro que eu não tinha condição, não tinha dinheiro nem para comprar passagem, porque eu tava devendo o carro do cara que eu bati, pra você ter ideia. Meu carro não tinha, sabe? Eu não tinha dinheiro para pagar. Então, eu tava pagando ali, fiz um canezinho, né? Uma negociação com o cara, paguei ele 2, 3 anos o carro do cara, uma treta, graças a Deus o cara tinha condição de sustentar aquele carro ali, eu pagando parceladinho. Então, cara, eu já tava na merda. Eu falei, cara, vamos para os Estados Unidos, estão falando que tem que falar inglês, vou aprender lá, mais rápido, né? Pra vocês terem ideia do tanto que eu não sabia falar inglês, eu fui reprovado na minha primeira entrevista de visto, porque eu tentei um visto que era Work and Travel, eu ia trabalhar lá, e o cara falou, cara, você não tem condição de se manter lá, porque você não sabe falar, como é que você vai trabalhar? E olha que massa, eu fui para essa entrevista e eu voltei, era uma excursão, né, de ônibus para visto, e quando eu voltei, todo mundo tinha passado, cara. Eu era o único cara dos 35 do ônibus lá, sei lá, uma galera do ônibus que não tinha passado, o único reprovado. Imagina você voltar 7 horas com todo mundo comemorando e eu ser triste lá dentro. Eu tinha planejado a minha vida para ver aquele momento e eu não tinha conseguido. E o cara que eu chamei para ir comigo, meu amigo, tinha passado. Eu falei, cara, eu não vou desistir. E aí não tinha período para eu tentar de novo. O cara falou, dessa vez você não foi aprovado, pode tentar de novo. O que é que eu fiz? A primeira coisa que eu cheguei aqui, quando eu voltei para BH, eu procurei uma professora de inglês que era uma brasileira que trabalhou no consulado americano. E ela me passou o que eles perguntavam. Eu fui estudando aquilo ali. Quais eram as perguntas que iam fazer e as respostas que eu tinha que dar. O que eu fiz? 2 semanas depois eu fui. Quando eu cheguei, eu já sabia as perguntas, eu fui respondendo as coisas, fui aprovado. Foi aí que começou. A minha história começa a partir daí, porque eu falo que eu era um moleque mimado. Apesar de não ter passado dificuldade, sempre ter trabalhado, minha mãe me ajudava muito. Devo toda a honra de tudo da minha vida pra minha mãe. E eu era um cara mimado, não gostava de conversar com os outros, era na minha. Tímido? Paparicado. Cara, mano, uma vida pacata, né, velho? E quando eu cheguei nos Estados Unidos, mano, não sabia falar uma palavra. Meu primeiro grande desafio foi que eu fui trabalhar numa locadora de carro. E eu tinha acabado de perder minha carteira no Brasil pelo acidente. Eu tava ruim, né, cara? Chega lá. Assim, a história tava ruim até aqui. Daqui pra cá piora, tá tudo. Eu cheguei nos Estados Unidos com, se eu não me engano, com uns $400 que o meu padrasto tinha me dado. Ele me doou $400 para eu chegar nos Estados Unidos. Eu lembro que eu gastei uns 250 para tirar minha carteira. Não sobrou nada, não. Como é que você ia comer, que você ia trabalhar? A minha sorte é que meu primeiro aluguel estava pago, dentro do pacote de intercâmbio que eu tinha pago. Então eu tinha 30 dias e $400 para sobreviver. E eu tinha que começar a ganhar dinheiro, porque senão eu tava fudido, cara. Eu tava fudido, simplesmente fudido. E dentro desse processo de tentar tirar a carteira, eu fui reprovado uma vez na prova, porque eu não sabia ler nada, cara. Então, de novo, eu tive que decorar tudo ali para passar na prova. E, de novo, eu via todos os meus amigos que estavam morando numa casa, indo pra Disney, e eu ali bitolado, cara. Eu tenho que estudar. Então, a partir daquele momento, eu descobri algumas coisas. Eu descobri que tudo que eu quisesse fazer, tudo que eu me propusesse a fazer, eu conseguia fazer. Porque não tinha limite. O limite sempre estava comigo. Então, os Estados Unidos foi uma escola. Depois deu tudo certo, tirei minha carteira, comecei a trabalhar. Eu trabalhava de manobrista do aeroporto. Então, quando você vai para Orlando, Miami, ou quando você está aqui na locadora, na Localiza, por exemplo, eu era o cara que ia pegar o carro sujo que você deixa e levar para lavar. Pegava o que está limpo e levava para o pátio. Simplesmente fazia isso o dia inteiro. Teve uma passagem, quando eu consegui tirar minha carteira, eu trabalhei 28 horas seguidas, cara. Nesse dia eu comi 50 McDonald's. 50 McDonald's? Na promoção de $1, porque é o dinheiro que eu tinha. Nunca vi isso, né? Depois desse dia, eu nunca mais comi McDonald's. Não.